Salve amigos do Inferodonto, eu sou o R. II e esse é o seu canal dedicado a conhecimentos, compartilhamento de informações sobre enfermagem e odontologia, aulas descomplicadas, né, nessas duas disciplinas. A gente aí está com um roteiro já um pouco extenso sobre disciplinas de enfermagem e em 2023 está chegando aí o componente de vento em popa da odontologia, né? Nós começamos há alguns momentos atrás falando sobre sarampo. Demos continuidade falando sobre rubéola e, claro, a síndrome da rubéola congênita, né? Essas são infecções virais que têm entre os agentes etiológicos o paramyxovírus e fazem parte do Programa Nacional de Imunização com a vacina tríplice viral. Fechando esse ciclo, a gente vai falar agora sobre a cachumba, a paratidite infecciosa, né? Então, a sarampo, rubéola, cachumba, elas não têm um tratamento específico, são doenças que geralmente são comuns na fase infantil. Dentre essas três infecções virais, nós temos o sarampo e a rubéola como notificação compulsória, à exceção da cachumba, da paratidite infecciosa, que não é de notificação compulsória. Ambas fazem parte, como a gente já falou, do Programa Nacional de Imunização, está lá com a imunização a partir de 1 ano de idade com a tríplice viral, depois com a tetravalente. Ela também faz parte do programa de imunização do adulto, com exceção de gestantes. Gestantes não irão receber essas vacinas virais, elas têm o seu contexto epidemiológico, principalmente em crianças menores de 2 anos, em crianças desnutridas. Aí o risco dessas infecções elas causarem maiores problemas. Quando a gente pensa em sarampo, a gente pensa em pneumonia, pensa em cegueira. Quando a gente fala de rubéola, a gente está mais pensando na transmissão no período gravídico, né? Chegar a uma gestante se infectar e, nesse caso, o risco maior de causar problemas morfológicos na criança, especialmente no primeiro trimestre gestacional. Quando a gente pensa em cachumba, ela é uma infecção viral, ela vai causar uma inflamação nas glândulas, especialmente as glândulas parótidas, as glândulas salivares. Ela também pode causar inflamações nas glândulas supramandibulares. E essas inflamações elas causam alterações de edema, alterações de dor, de desconforto, mas ela não apresenta aquela rol de sintomatologia que nós chamamos de doenças exantemáticas. Então é um gênero do paramyxovírus, um RNA vírus, que não vai causar exantema, pode causar um quadro viral, um quadro de astenia, um quadro até mesmo de sintomas sugestivos de infecção das vias aéreas superiores, como coriza, tosse seca, mas a principal característica dela é justamente esse acometimento, na grande maioria das vezes, das parótidas. Aí pode ser uni ou bilateral, pode vir acompanhado de dor à mastigação, dificuldade de deglutir a saliva e, claro, o edema dessa glândula. No adulto, ela ainda pode causar outros problemas. Aí a gente destaca nos homens orquite, né, que quando esse vírus ele alcança justamente a região dos testículos, vai causar uma inflamação testicular e aquele edema vai causar aquele desconforto e, claro, a evidência da orquite, né? Nas mulheres pode causar inflamação dos ovários, a oforite, né? Ou também das mamas, uma mastite causada aí pelo paramyxovírus da cachumba, né? Então, isso é mais comum em adultos, nas crianças, especialmente menores de 2 anos, pode vir acompanhado desse quadro das infecções das glândulas salivares. E aí o agente etiológico recebe o nome de cachumba, tem também um apelido que é chamado de papeira, e você também pode encontrar na literatura do Ministério da Saúde paratidite infecciosa. Vamos conhecer um pouquinho sobre ela, né? Nós temos aqui que é uma doença viral aguda, ela pode causar febre, dor, aumento da sensibilidade e do volume, edema, né? Quando a gente pensa em inflamação, a gente vai pensar nos sinais flogísticos, que é edema, dor, ruborização, né? E aí das glândulas salivares, com predileção, gente, pelas glândulas parótidas, né? Então elas
vão se localizar aqui na regiãozinha da bochecha, vai ficar demasiado, vai ficar dolorido, né? É muito comum em crianças, e a gente vai chamar de papeira. O tratamento é o tratamento sintomático e, claro, por ser uma doença de transmissão aérea, a gente vai mostrar isso, recomenda-se também o isolamento dessas pessoas no período sintomático, né? Então, aqui ela pode acometer a região das parótidas, pode a região supramandibular e também sublingual, né? Então, a cachumba, ela não é de notificação compulsória, às vezes pode se apresentar em formas de surto, ou seja, numa creche, numa escola, numa região muito limitada, né? Hoje a gente não tem a grande repercussão dessa doença em termos epidemiológicos, porque ela é uma doença imunoprevenível. Hoje a grande maioria das pessoas apresentam imunidade por vacinação, né? Então a cobertura aí para se ter assim, níveis aceitáveis de erradicação dessa doença, uma cobertura vacinal de 95%, e o Brasil vem desde 2017 intensificando a vacinação contra sarampo, e quando se trabalha em tríplice viral, sarampo, rubéola e aí também a cachumba, a gente está imunizando contra a parotidite infecciosa, né? Então aqui você tem as principais glândulas que são infectadas por esse vírus, pelo paramyxovírus, o RNA vírus. O diagnóstico vai ser por secreções da orofaríngea, pode ser por tecidos corporais, assim como no sarampo, quando você está fazendo investigação de biópsia ou alguma coisa desse tipo, né? Mas especialmente secreções aí da orofaringe, porque é por onde o vírus entra, né? Então, ele também pode ser utilizado a pesquisa de material genético na urina, mas de praxe o PCR que é utilizado é principalmente pela secreção das vias aéreas, né? Então aqui a gente tem a parótida, temos as glândulas sublingual e a supramandibular, ela pode causar inflamação, aí a gente observa o edema, mais a manifestação de febre e mais a manifestação de dor, né, gente? Então vai ser doloroso aí para as crianças acometidas da parotidite infecciosa, tá? E aí a gente tem como sinônimo isso aí, ó, papeira, cachumba. A literatura do Ministério da Saúde vai adotar esse termo, parotidite infecciosa, né? Um agente etiológico é justamente aí o rubeolavírus do gênero paramyxovírus, semelhante ali também um dos gêneros específicos do sarampo, né? O reservatório é o homem, não há parotidite no reino animal, né? Pode ser causada outras inflamações das glândulas salivares, mas não pelo paramyxovírus, né? E o modo de transmissão é esse, é pelo trato respiratório, transmissão aérea, ao falar, ao espirrar, ao entrar em contato com gotículas ou aerosóis, né, na forma, vamos dizer assim, bem especial aí, em procedimentos que gerem aerosóis, né? Então, o vírus da cachumba replica-se no trato respiratório superior, a via de entrada é essa aí, né? E é transmitido de pessoa a pessoa pelo contato direto com a saliva ou gotículas respiratórias, né? Então, aí os fômites, né? E aí o período de incubação, né? O período de incubação é aquele período em que o agente etiológico entra no reservatório, no susceptível, no homem, e começa a produzir sinais e sintomas, né? Então aí a gente tem um período de incubação de 16 a 18 dias, variando de 12 a 25 dias, né? Então é um período de incubação relativamente longo, né? E a transmissibilidade é o período em que a pessoa está transmitindo esse vírus pela via aérea aí. Geralmente o período de transmissibilidade ocorre quando tem sinais e sintomas, né? Então, durante os 7 dias antes até 9 dias após o surgimento das manifestações clínicas, né? Então, dentro da principal manifestação clínica que vai levar à suspeita de cachumba, está aqui, ó, as inflamações das parótidas, dor ao deglutir, a salivação excessiva, o edema na região aqui da bochecha, o edema na região supramandibular, inframandibular, sublingual, né? Então, isso aí são as manifestações clínicas que guiam a suspeita da possibilidade de cachumba. Lembrando que tem que se fazer o exame, né? Tem que se fazer a pesquisa do RNA viral, né? Então, a imunidade é de caráter permanente. Geralmente se diz assim, uma vez que a pessoa adquire cachumba, nunca mais irá adquirir.
hoje a grande parte da imunidade não vem com a exposição à doença, mas sim com a imunoprevenção a partir de 1 ano de idade, né? Então, sendo adquirida aí nas infecções ou pela imunização ativa, tríplice viral, com 12 meses, né? Já começa a imunizar as criancinhas aí contra a cachumba, né? A parotidite infecciosa é uma doença muito característica aí da fase infantil, né? E aí nós temos como principais manifestações clínicas a dor e a sensibilidade, além do aumento do volume da glândula, né? De uma ou das duas glândulas salivares, parótidas, bochecha e área da mandíbula. O edema geralmente atinge o pico em 1 a 3 dias, em seguida vai regredindo, né? Então, como eu já disse, tratamento não tem tratamento específico. A gente tem que ter cuidado com crianças desnutridas, com crianças que já têm outros problemas de saúde, imunossuprimidas, né? E é claro, as complicações que a gente vai mostrar aí, complicações neurológicas, complicações de órgãos sensíveis como testículos, ovários, né? Claro que às vezes essas complicações são mais em adultos, mas a gente também não pode descartar justamente essa vigilância com relação ao monitoramento dessa criança e, claro, o isolamento para que ela não transmita a outras pessoas, né? Então, outras glândulas salivares, como as submandibulares, as sublinguais, também podem estar sendo infectadas pelo paramyxovírus, né? Claro que com menor frequência. E aí, quais são as complicações da cachumba, né? Ou parotidite, né? Aí, dentre delas, nós temos justamente isso aqui, ó, a inflamação dos testículos, né? A oforite, né? Inflamação dos ovários, a mastite, inflamação das mamas, meningite, então pode causar um quadro mais grave de inflamação e infecção das meninges, tecidos mais sensíveis, problema falando em inflamação de meninges, são sequelas visuais, sequelas auditivas, sequelas neuromotoras. Então a gente tem que ter essa vigilância bem especial em crianças, principalmente com menores de 2 anos, né? Encefalite, inflamação do cérebro, né? Então isso pode causar o quê? Um edema de cérebro, herniação, outras complicações, né? Pancreatite e perda auditiva, né? Então ela não tem muitas complicações em gestantes, então gestantes aí com cachumba, especialmente no primeiro trimestre, não tem repercussões clínicas, vamos dizer assim, muito estabelecidas na literatura, mas claro, vale também sempre a vigilância no primeiro trimestre aí das gestantes, né, para essas doenças, não só o sarampo, rubéola, mas também com relação à cachumba. E aí o diagnóstico é clínico, epidemiológico clínico, através justamente dessas manifestações de inflamações na região das glândulas, especialmente a parótida, ou em adultos em outras regiões do corpo. Então começa aí com inflamação dos ovários, inflamação testicular, se pesquisa, faz diagnóstico diferencial para parotidite infecciosa, para o paramyxovírus. O diagnóstico através do laboratório é justamente pelo isolamento do RNA. Então aí vai fazer o método de reação de cadeia de polimerase, o famoso PCR, vai fazer SWAB, né? Como o vírus entra pela via respiratória e é eliminado pela via respiratória, então cabe-nos a realização justamente do famoso SWAB, né? Então a sorologia, o teste utilizado para a leitura de anticorpos IgM e IgG, claro que quando a pessoa está vacinada vai ter leitura para os anticorpos IgG, a exposição prévia, mas também a pesquisa do material biogenético e também a pesquisa da referência de anticorpos, né? Então, as imunoglobulinas M, aí, os anticorpos, vão fazer leitura para infecção ativa, infecção recente, né? Então, eles já podem ser diagnosticados nos primeiros dias que acomete dos sinais e sintomas, né? E o pico aí dos 5 dias após o início dos sintomas. Então, uma pessoa que inicia os sintomas prévios de parotidite infecciosa, né, ele geralmente vai estar coletando o material, seja o SWAB, seja o exame de sangue para pesquisa de anticorpos, mais ou menos com 5 dias de início dos sintomas, né? Lembrando que a gente tem um período de incubação que pode ir de 12 até 25 dias, né? Mas aí a gente tem um período sintomático e recomenda-se que haja o isolamento dessa pessoa, pelo menos 7 dias de sintomatologia, uma vez que
que é uma doença de transmissão aérea, né? Principalmente em pessoas que vão ter contato com um maior fluxo, né? Gente que trabalha, gente que vai à escola. Então é bem sensato pensar nesse isolamento social, né? Tratamento não existe o tratamento específico para cachumba. O tratamento é com base nos sinais e sintomas. Está com febre, está com dor, está com outras manifestações inflamatórias. Então vai fazer o tratamento de suporte, né? Utilizar hidratação, uma boa alimentação se for necessária, e claro, as medidas de conforto e de transmissão, higienização de mãos, uso de máscaras, se for o caso, máscara cirúrgica, se precisar sair da casa para não fazer transmissão para outras pessoas, né? Então, geralmente ela é uma doença que não vai causar sequelas, que tem um curso bem limitado, que tem, claro, o período virêmico, o período que vai causar os sinais e sintomas. Esses sintomas vão ser desconfortáveis, vai surgir edema, vai surgir dor, inflamação das parótidas ou de outros órgãos, pode surgir febre, cefaleia, mal-estar, fraqueza, mas vai passar, né? Geralmente dura em torno, o quadro é autolimitado por uma semana, né? Então é geralmente o período de sintomatologia mais duradouro, que dura em média 5 dias, né? Não é, gente, de notificação compulsória. O sarampo é, a rubéola é, síndrome da rubéola congênita também é, então rubéola em gestantes também é de notificação compulsória imediata, né? Então 24 horas. Já a cachumba não. Mas uma vez diagnosticado, geralmente se recomenda o bloqueio vacinal naquela família, nos comunicantes, né? Então imunizar novamente as pessoas com a tríplice viral, né? Então não é uma doença de notificação compulsória. Isso aqui é importante porque pode confundir nas questões de provas de concursos, né? E quando uma pessoa está com cachumba, ela deve evitar o contato com outras pessoas desde o momento do diagnóstico até 5 dias após esse diagnóstico. Já a gente bota uma semana, né? Então aí, ó, o início da infecção principalmente da parótida, porque a referência é essa aí mesmo, é a inflamação das glândulas salivares, né? Ficando em casa, sem ir ao trabalho, à escola, e, se possível, em quartos separados. São aquelas medidas, né, gente, de isolamento que a gente se acostumou tanto com a pandemia do Covid-19, né? Então, vale a pena a gente reforçar isso aí. A vacinação, ela começa a partir de 12 meses de idade, a partir da tríplice viral. São 2 doses, né? Então, uma com 12 meses, outra com 15 meses, né? A vacina contra a cachumba é ofertada à população gratuitamente em todas as unidades de saúde da família do Brasil pelo Programa Nacional de Imunização. Como a gente já falou, a primeira dose ela vem com a tríplice viral, não tem a cachumba isoladamente no Programa Nacional de Imunização. Com 15 meses, ela também é ofertada a segunda dose, geralmente vem com a tetraviral, que é o sarampo, a cachumba, a rubéola e a varicela, né? E os indivíduos com 30 a 59 anos vão ser também vacinados com uma dose de tríplice viral, né? Então, a partir de 59 anos não há mais necessidade de imunização. Não é uma doença típica em idosos, é uma doença pouco comum no adulto, mais comum na criança. E claro, quando acomete o adulto, ainda pode a gente fazer aquela vigilância para outros tecidos que podem, infelizmente, ser sequelados pelo paramyxovírus, né? Vamos resolver questões aqui, finalizando essa rotina aí das 3 doenças que tratam da imunização, da tríplice viral, do sarampo, rubéola e cachumba, parotidite infecciosa. Então a gente chegou aqui ao final desse ciclo do enferodonto, e agora a gente vai também trazer uma grande revolução falando sobre legislação de enfermagem. A nossa proposta é trazer muito conteúdo sobre legislação de enfermagem. Você que é enfermeiro, você que é técnico de enfermagem, esse conteúdo para o concurso público também, né? Então a gente trazer pensando na sua prática profissional, pensando no seu exercício legal e pensando em que você também esteja fazendo provas de concursos públicos. Então aguarda aí que no mês de dezembro a gente está lançando aí alguns vídeos só com a temática de legislação específica para a enfermagem. Por hora a gente está falando de doenças imunopreveníveis. Falamos, vai lá, dá uma revisada no sarampo, dá uma revisada na rubéola, e agora a gente está trazendo para você a famosa parotidite infecciosa, também conhecida como papeira ou cachumba, né? Então, com relação à parotidite epidêmica, outra sinonímia aí que vem do Ministério da Saúde, né? Considere os excertos abaixo, né? Então, item 1, doença bacteriana aguda, gente, ela é causada pelo RNA vírus, rubivírus,
da família dos paramyxovírus, né? Então, ela pode ser isolada na urina, em tecidos corporais, aí a gente tem vários tecidos, a gente destaca aí cérebro, meninges, testículos, ovários, mamas, mas especialmente aí na via aérea superior, secreções nasais aí, e claro, urina, né? Então, doença parotidite infecciosa, parotidite epidêmica, cachumba, ela é causada pelo paramyxovírus. Então, no item 1 está dizendo que é uma doença bacteriana, já não nos cabe fazer muitos comentários. Ela ainda diz que pode causar febre, pode causar dor e, claro, o sintoma guia, o sintoma que vai levar à suspeita da parotidite infecciosa, que é o edema das glândulas parótidas, das glândulas salivares, né? Então, o 1 está errado por causa disso aí, associar uma doença bacteriana. Então, a gente elimina a letra A, a gente elimina a letra B, a gente elimina... Não pode eliminar a letra C, né? Mas a gente vai eliminar a letra D. Então, pode ser entre C e E, a gente já tem 50% de chance de acertar, né? Então, vamos lá. O item 2 diz assim: é doença de distribuição universal, perfeito, de baixa morbidade e alta letalidade, aparecendo sob a forma endêmica ou em surtos, né? Então, a gente não tem essa condição de endemia para a cachumba. Quando aparece, é um caso esporádico, raras vezes em casos de surtos, né? Mas ela não é uma doença de alta, nem de alta morbidade, não há uma elevada transmissibilidade, diferente do sarampo, que é extremamente contagioso, né? Não tem essa extrema contagiosidade, né? E claro, letalidade aí é que não se vê mesmo, né? Então, cachumba, ela geralmente não passa disso, de uma inflamação. Pode haver algumas sequelas? Pode, mas é um caso esporádico, que foge à regra, né? Então, a gente não observa esse comportamento dessa doença de alta letalidade. Tanto é que ela nem é de notificação compulsória. Raro, se no caso o seu município adotar como de notificação compulsória. Alguns municípios eles podem estender as notificações compulsórias, assim como os estados, mas não podem limitar, ou seja, ter um rol de doenças de notificação compulsória inferior àquela estabelecida pelo Ministério da Saúde pela portaria de 2016, né? Então, se você tem dúvida de notificação compulsória, dá uma revisada lá no Inferodonto, tem aula sobre notificações compulsórias. Lá você vai saber o que é uma notificação compulsória imediata, uma notificação compulsória negativa, semanal, e também as particularidades, eventos de importância em saúde pública, o que é um evento, o que é um agravo. Então, vale a pena lá dar uma revisada. Então, gente, não tem essa questão de alta letalidade. Então, o item 2 também está falso, não pode ser letra D. A gente já chegou na resposta da questão sem nem terminar a questão. Então, vamos lá. O item 3 diz assim: a parotidite infecciosa costuma apresentar sob a forma de surtos que acometem mais adultos e pessoas idosas. Olha, gente, assim como o sarampo, assim como a rubéola, não é muito comum em idoso, tanto que não faz parte de calendário de vacinação para idoso, certo? Então, quando a gente pensa na cachumba, a gente está pensando mais no público infantil, especialmente crianças aí até 5 anos de idade. O risco é de desnutrição, o risco é de crianças com algum outro problema de saúde, principalmente imunossupressão. Então, não é tão comum também em adultos, isso também está falso. Então, não tem essa questão, não tem nenhuma resposta correta. Todos os itens, aliás, a letra E, nenhum dos itens está correto, né? Eu tenho botado aqui letra D, me confundi, né? Então, esquece aqui essa letra D. Na verdade, a resposta é letra E. Nenhum desses itens estão corretos, né? O item 2 diz assim, ó: referente à cachumba, assinale a alternativa correta. Letra A, é infecção bacteriana? Claro que não, né, gente? É uma infecção viral causada por um RNA vírus. A gente chama ele de paramyxovírus, né? Então, paramyxovírus. E aí ele tem o que? A forma de transmissão aérea, né? Então, vamos pensar nisso aqui, ó. Transmissão aérea. Então, não pode ser letra A porque diz que é bacteriana, né? Letra B, o sintoma mais comum é a dor em região genital. Gente, pode acontecer nos homens ou nas mulheres inflamação de ovários e testículos, né? Mas não é comum, esse não é o principal sintoma da cachumba, né? Tanto é que ela recebe o nome de quê? De parótida, de inflamação das glândulas salivares, né? Então, ó, a letra C diz assim:
A tetravalente é a vacina para prevenção da cachumba, né? Então a gente tem a tríplice viral e a tetraviral. Quando a gente está falando de tetravalente, a gente está pensando em vacinas bacterianas de difteria, tétano, coqueluche e a hemófilos influenza, né? A gente vai falar sobre essas doenças também quando a gente estiver falando sobre as doenças bacterianas, tá certo? Já está chegando vídeo sobre a tetra. Na verdade, a gente vai mais além, a gente vai até a penta, né? Então a gente ainda vai falar sobre a hepatite B, né? A letra D diz assim: o vírus da cachumba pode ser encontrado na urina até 14 dias após o início da doença, né? Então, isso aqui está verdadeiro, né? Então, uma das formas de diagnóstico, quando você vai para a pesquisa de material genético, é coleta de secreções da faringe, então secreções nasais, né? Secreções nasais, ou também da urina, né? Lembrando que a pessoa está sintomática, geralmente se coleta com 5 dias do início dos sintomas, mas ele tem um período de incubação, aí, um período de transmissibilidade de até 7 dias após o início dos sintomas, e o período aí de diagnóstico por, claro, pesquisa de material genético, ele pode ser até 14 dias, né? Então tem essa janela aí, né? E a letra E diz assim: a doença não é uma doença contagiosa. Claro que é uma doença contagiosa e principalmente pela via respiratória, né? Então aí por gotículas, né? Então, resposta da segunda questão tá certinho lá. O paramyxovírus vem lá lembra do sarampo, lembra da rubéola também, né? Pode ser encontrado na urina, né? Então tá certinho aí a segunda questão, letra D. A terceira questão nos diz assim, ó: a cachumba, também chamada de papeira, né, ou parotidite, tem um período de incubação de 2 a 3 semanas, então pode chegar até aí 21 dias, né? Então geralmente é de 12 a 21 dias, né? Altamente contagiosa, é causada pelo paramyxovírus, transmitido por contato direto, né? Então aí, ó, ela é transmitida com contato direto através, qual a via de transmissão? Será que é a urina? Será que é fezes? Será que é a relação sexual? Será que é transfusão de sangue? Claro que não, né, gente? Ó, gotículas de saliva. Então a transmissão dela é o que? Respiratória, né? Então, ó, respiratória. Então lembra-se que, diferente do sarampo e da rubéola, a cachumba ou a parotidite infecciosa não é de notificação compulsória, mas é uma doença transmissível viral e imunoprevenível. A transmissibilidade dela é pela via respiratória, através de gotículas, né? Além de gotículas, a gente também estabelece aí os aerossóis, né? A quarta questão diz assim, ó: a cachumba é uma doença infecciosa aguda de evolução comumente benigna, ou seja, não causa letalidade, não causa complicações, causadas pelo vírus RNA da família paramyxovírus, né? Paramyxoviridae, também denominada, quer saber aí qual é o sinônimo da cachumba, né? Orquite infecciosa? Não, né, gente? Parotidite infecciosa, também pode ser parotidite endêmica, né? Então, tudo isso são termos adotados aí pela literatura, né? Então, ó, parotidite endêmica, e o Ministério da Saúde, vez por outra, tem essa nomenclatura aí, né? Tonsilite infecciosa tá falso, glossite infecciosa também não é inflamação aí da língua, né? Nem das tonsilas, né? Então, sim, inflamação das glândulas parótidas, parotidite infecciosa. Quarta questão, resposta letra B, bem objetiva. Quinta questão diz assim, ó: em relação à parotidite, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Item 1 diz assim: a vacinação é a única forma de prevenir a parotidite. Claro, tá certo, né? A principal estratégia, a única estratégia de justamente prevenção da parotidite infecciosa é a vacinação, e aí a gente destaca a tríplice viral, né? Então, a gente destaca a tríplice viral. Se a primeira questão está verdadeira, então não pode ser letra A, não pode ser letra B, a gente já tem 50% de chance de acertar essa questão, podem ser a resposta letra B ou letra D, né? Item 2.
a vacina só está disponível em clínicas particulares credenciadas. Gente, absurdo, né? A tríplice viral faz parte do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Então, ela é ofertada para crianças, adolescentes e adultos, né? Então, aí você tem a oferta aí. Agora, não faz parte do programa de imunização das gestantes. Então, o item 2 está falso. Então, se o item 2 está falso, então a gente ainda não responde a questão, né? O item 3 diz assim: adultos que não foram infectados pelo vírus na infância. Não, o item 3 diz assim: gestantes e imunodeprimidos graves devem ser vacinados contra a parotidite. Gente, ó, tá falso, né? Não faz, acabei de falar, não faz parte do rol de vacinação das gestantes. E os imunodeprimidos, eles vão, se forem vacinados com o vírus viral, vão ser vacinados lá no Centro de Referência Imunobiológicos Especiais, o CRI, né? Então, não é essa vacina comum que é utilizada justamente no Programa Nacional de Imunização. É uma imunização bastante específica, porque são vírus vivos atenuados, certo? Então, vale aí essa observação. Se o item 3 está falso, então não pode ser letra B, a gente já tem a resposta à questão, a letra D. Vamos a continuar, né? Diz assim: adultos que não foram infectados pelo vírus na infância ou na adolescência têm indicação de serem imunizados. Então, verdadeiro, né? Então, o adulto que quiser se imunizar, ele vai tomar 2 doses da tríplice viral até os seus 59 anos, de 30 a 59 anos. Então, a resposta, letra D. Sexta questão, diz assim, ó: em uma escola de seu bairro, surgem repentinamente vários casos de crianças em uma mesma sala de aula que foram diagnosticados com parotidite aguda, cachumba, inflamação das parótidas, né? Ou das glândulas submandibulares, sublinguais, né? Epidemiologicamente, você classifica esse evento como, isso é um caso, né, de uma escola, num bairro. Então, aqui você tem um bairro, aqui você tem a escola, e aqui você tem algumas crianças, ou várias crianças, diagnosticadas com a papeira, né? Então, papeira. Esse caso aí é classificado como o que, gente? Canto muito delimitado, num espaço geográfico mais delimitado ainda, que é uma escola. A gente está falando de quê? De surto, né? Não poderia ser endemia, porque essa doença teria que ser uma sazonalidade, ou seja, teria que ter períodos em que houvesse um grande número de casos. A epidemia é um aumento repentino de um grande número de casos numa área geograficamente delimitada. A ocorrência é a presença do agravo, né? E o caso é justamente a notificação desse agravo, né? Então, quando você fala de vários casos em uma região bem delimitada, espaço físico bem estabelecido, a gente está falando de quê? De surto, né? Então, a resposta letra B, aí para a nossa parotidite infecciosa, né? E aí a gente revisou bem objetivo os dados da cachumba, da parotidite infecciosa, da famosa papeira, né? O edema aí, vamos lembrar, pode ser unilateral, pode ser bilateral, não tem tratamento específico, não é doença de notificação compulsória, faz parte do Programa Nacional de Imunização. A estratégia de prevenção é a imunização, é mais comum em crianças, né? Então, isso aí foi essa nossa revisão geral sobre parotidite infecciosa, fechando o ciclo dessas doenças virais que causam justamente algumas exantemas, e nesse caso aí, a inflamação das glândulas parótidas, fazendo parte do Programa Nacional de Imunização, a famosa tríplice viral. Um forte abraço, esse é o Enferodonto. Se você gostou desse vídeo, a gente pede que se inscreva no nosso canal e aguarde que a gente está trazendo aí novos conteúdos na área da enfermagem e odontologia, aulas descomplicadas. Um forte abraço, bons estudos, eu sou o Ermar II. E aí galera, se você gostou do vídeo, então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos. Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas.